E você em casa, hein? Como é que o senhor está? Se não for palmeirense, tá rindo, né? Temos o primeiro tetracampeão de Libertadores brasileiro, hein? E é o Flamengo, a Sociedade Esportiva Rubro-Negra é tetracampeã da Sociedade Libertadores. Esportiva Rubro-Negra? É, ué, Sociedade Esportiva... Clube de Regatas do Flamengo. Não, mas é pra ser democrático. Não, entendeu? não, Um pouquinho o Palmeiras de cada perdeu. um. Mas o Palmeiras estava na final, não é assim? Foi o que melhor dos perdedores. É verdade. Parabéns. Pô, vão lembrar bastante sobre isso. Vamos lá, minha gente. Ó, começando a semana, eu sei, torcedor do Palmeiras, cabeça latejando, né? Tá difícil, desde sábado. Aí sábado, domingo, segunda, até quando? Eu sei que a semana vai durar, vai demorar pra terminar, mas a gente vai falar sobre isso. Seguinte. O pessoal tá querendo conversar gritando. Aqui hoje tem no novidade. estúdio, né? Você não tá sabendo da novidade hoje. É. O produtor devia ter Hoje tem avisado novidade. antes, né? Tem um cara que tá rindo aqui, é 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º. Vamos lá, minha gente, começando o resenha então dessa segunda-feira, 1º de dezembro. O Natal está, ó, batendo na sua porta, hein? O Natal está Sabe o que batendo está na sua batendo porta. a O quê? porta? O primeiro ano de Abel Ferreira sem títulos pelo Palmeiras. Pode ser a primeira temporada. Pode Não, ser vai não, ser, né? né? É Aliás, a vai primeira ser, né, temporada Ele dele. mesmo disse: no ano que eu não conquistar títulos, não precisa me demitir. Dando a entender que, quando não conquistasse, ele ia pedir as contas. É, mas semana passada ele disse que vai ficar. Até Hipócrita. 2027. De acordo com ele, a palavra vale mais que a assinatura, hein? Não vale, né? Se chegar no cartaz e falar, no cartão não. e falar outra palavra. Imagina. Chega no banco e fala, eu juro que eu tinha 10 milhões aí. Qual a sua garantia? Mano, confia. Ó, aqui, ó. Pra quem tá no YouTube, ó. No bigode. No fio do bigode. No fio do bigode. Quem nunca assinou um contrato no fio do bigode? Gabi, como é que foi o final de semana? Vou começar com você. Eu acho que a final da ótimo, Libertadores já faz tempo, né, Gabi? Não precisa falar mais. Foi no Não sábado. precisa falar. Não precisa. A gente tem que falar do factual, de O Fabiane segunda-feira. tá me olhando assim com um olhar de desprezo. Eu tô com expectativa alta pra você tão começar a falar, grande que É que onde você viu o jogo no sábado? eu aqui na Band. Aqui na Band. Sim. Então não deu pra você tomar aquele negócio e ficar Não leve. deu. Porque Só- o domingo eu aposto que a ressaca seria menor se você tivesse embebedado muito. Não, ia ser pior ainda, né? Porque ia acordar de ressaca e perdedora. Exatamente. Aí é pior. Mas falando sobre o jogo do Palmeiras no final de semana, com 5 minutos ficou muito claro que o Flamengo era muito favorito, né? O Flamengo começou muito melhor do que o Palmeiras, teve muito mais oportunidades. É fato que parecia em certo momento que o jogo ia ficar ali um pouquinho mais truncado, as duas equipes tentando de alguma forma, principalmente, fechar o meio de campo dos dois times. Mas o Palmeiras muito desconfortável o tempo todo, o Flamengo conseguindo atacar. O Kelvin foi o jogador... O Kelvin. Ah, tá. O Kelvin, que é o lateral direito do Palmeiras, que a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre ele, é um dos responsáveis ali pela origem do gol do Flamengo, porque ele acha que vai sair pra lateral, mas vai sair pra um tiro de meta e na verdade acaba dando um escanteio pro Flamengo e é onde acaba saindo o gol. Mas a responsabilidade maior é do Abel Ferreira, né? O Palmeiras não jogou bem só a final da Libertadores. O Palmeiras não jogou bem em várias partidas durante o ano. A gente falou aqui no resenha em vários momentos que o Palmeiras deixava a desejar em boa parte das partidas. E o Palmeiras é um time que só reage quando toma o gol, né? Não é o time da virada? O Palmeiras Time é do o time amor. da virada, só que Esperando. o Palmeiras é o time da virada porque ele toma o primeiro gol. E aí ele precisa virar. E o Palmeiras realmente, quando sai atrás do placar, é um time que consegue ser mais reativo. Não conseguiu fazer isso no fim de semana. Mas não passaram a mão no Palmeiras, gente? Passaram. Não passaram a mão no Mas eu Palmeiras? acho O que aconteceu em Lima? Isso não pode ser um fator determinante pra você falar que o Palmeiras não ganhou por causa disso. Porque o Pulgar podia ter sido expulso e mesmo assim o Palmeiras ter perdido. Porque o Flamengo eu vou estava falar uma melhor na coisa. partida. O melhor jogador do Palmeiras foi o Alan. E aí o Abel decide tirar o Alan no segundo tempo e ali ele acaba O Vitor com as Roque perdeu um gol expectativas do feito. Palmeiras. O Vitor Roque perdeu um gol feito, praticamente No embaixo fim da do trave. jogo teve no uma fim bola do na jogo. trave do Flamengo. O Flamengo quase fez gol. Eu vi muito essa história mas o Pulgar poderia ter sido expulso. Vi também a entrada do Veiga, que foi na altura da canela. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu não achei, entendo o que eu quero dizer aqui. Pra mim, se ele fosse expulsar o Pulgar, ele tinha que ter expulsado o Veiga. Ou não? Eu acho que são lances diferentes. Também acho. São lances diferentes. São diferentes, mas os Veiga dois foi são uma solada na altura da Foi uma canela. beliscadinha Não, do ó, Veiga. é- Não fincou o pé. Eu tava vendo um especialista falando a respeito disso,
O Veiga enquadrado em ação temerária. Ok. Cartão amarelo. É amarelo? Tá. Isso. Agressão. O Pulgar é conduta violenta. Então, tá. Então aí seria o Foi- vermelho. Porque foi um Não tinha lance. bola rolando. Não, Não então tinha bola se o rolando. especialista tá falando, o especialista tá falando. O do Pulgar pra mim é vermelho, sim. Nessa característica, mas eu tinha o entendimento que o do Veiga poderia ser vermelho também. Nesse termo aí, qual é o termo que ele usa? Jogada temerária. Temerária. Como é que fala temerária? Pegáguia. Temerária. Então é verdade. Pode ser, porque o Pulgar ele tem a intenção. Dito tudo isso, Gabi, você falou, mas não pode colocar tudo na conta dessa expulsão. É verdade, não pode colocar na conta dessa expulsão. O Palmeiras fez uma final ruim? Fez. O Palmeiras fez uma final O Palmeiras abaixo? não deu um chute a O gol. Palmeiras mereceu vencer a Libertadores? Não, o Pra mim, Palmeiras não. não deu um chute a gol. O Palmeiras jogou muito abaixo ontem. O Palmeiras jogou... Vocês são contra o Palmeiras, vocês têm ódio do Palmeiras. Não, ninguém tem... Tá Eu não escrito tenho aqui no ódio do YouTube. Palmeiras. Eu não tenho ódio do Palmeiras. Mas o Palmeiras, de fato, jogou muito mal. E ficou muito claro que o Flamengo seria o campeão nos primeiros minutos de jogo, assim, pela proposta que tinha sido oferecida. E porque o Palmeiras não conseguiu surpreender o Flamengo de forma nenhuma. Inclusive, o Felipe Luiz disse isso na entrevista coletiva de sexta-feira, que não esperava surpresas, né? Porque, de fato, o Palmeiras não tinha com o que surpreender. E quando o Abel Ferreira coloca o Facundo Torres, o Sousa, vai dando um desespero no torcedor, porque são jogadores que ao longo da temporada não conseguiram demonstrar que são fatores surpresa. Então não seria ontem que isso mudaria. Então eu acho que o Flamengo é real merecedor do tetracampeonato da Libertadores e jogou melhor do que o Palmeiras ontem. Daqui a pouco a gente vai falar mais, eu acredito, sobre o Danilo, né? Porque é um cara que, muito Nossa. questionado no Flamengo, foi herói do título. Que ele e subiu, muita cara. gente já falando sobre ele ser convocado de novo para a seleção brasileira, que aí eu acho que calma. Eu iria com calma. Deixa eu abraçar o pessoal que tá aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Boa, Arthur. Gostei do Arthur Melo aqui, é isso. Poucas ideias, Arthur. Moacir conosco, Franklin, Maria Fátima, boa tarde a você. Robson Vitorino, João Vitor também conosco aqui. Tá falando, poxa, gente, é um time bilionário, gestão exemplar, vai passar um ano sem título, vice pro maior rival. Totalmente lascado. Calma, né? Também assim, é claro que um ano sem título para o Palmeiras, desde a gestão Abel, é impactante, porque foi é um time bom, ele não ganhou o Paulista, perdeu pro Corinthians, a Copa do Brasil ele tá fora, perdeu pro Corinthians, o Brasileiro ele perdeu... Não ganhou o Paulista esse ano? Não, Mas- perdeu o Paulista. O Palmeiras perdeu o Paulista esse ano. Foi Não tá na lembrando? Na final. né, se ele foi vice. Foi contra o Corinthians. Contra o Corinthians. E sabe o A que eu Copa acho do que Brasil, pesa? a Copa do Brasil, o Palmeiras tá vivo. É isso Mas eu que eu acabei ia de falar, falar, da irmão. Copa Foi do Brasil. eliminado pro Corinthians, Fabiano. Fabiano, você precisa Corinthians. acordar um pouco. Eu cara. acho que o que pesa Desculpa, eu tava distraído aqui. não é o Abel Ferreira Setorismo. terminar a temporada sem nenhum título. Porque, por exemplo, ano passado o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo nas oitavas de final e foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Perdeu o título também do Campeonato Brasileiro e tinha vencido o Paulista, que até então o Campeonato Paulista no ano passado o discurso era, não, é pouco demais pro Palmeiras. É verdade. Mas como esse ano foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, nas condições que o Corinthians estava, e foi vice do Campeonato Paulista pelo Corinthians, nas condições em que o Corinthians estava, Fica isso pior. acaba elevando o peso do Palmeiras E a terminar a decepção, temporada sim. sem nenhum título, sendo que esse ano o Palmeiras investiu mais de 700 milhões em contratações. E a principal contratação do Palmeiras não pôde entrar em campo nessa temporada praticamente, né? Entrou em um jogo que Ele foi fez um decisivo. gol só, foi só o do que foi Botafogo? o Paulinho no jogo contra o Botafogo. Então, essas coisas acabam pesando aí para uma temporada considerada ruim. É a pior temporada do Abel Ferreira no comando do Palmeiras, com certeza, mas essa questão dos títulos impacta muito mais pela forma como perdeu o Campeonato Paulista e a forma como foi eliminado na Copa do Brasil. O Palmeiras não fez gols no Corinthians. O Palmeiras fez um gol no Eu Corinthians. achei que faltou um pouco de coragem também pro Palmeiras sábado. Acho que o Flamengo foi mais pro jogo. O Flamengo gol do- esperava mais coragem do Palmeiras. Isso, até. também acho. O gol do Danilo, realmente, é muito mérito dele. O posicionamento dele, o que ele sobe, o que ele E ataca a ninguém bola. do Palmeiras sobe. Ninguém marcou. Não é fácil matar o jogo daquela forma. Não é fácil fazer aquele gol. A bola do Arrascaeta vem forte. A bola do Arrascaeta ela vem cobrada forte. Se acertar o tempo de bola ali, acho que é muito cedo. É demais você pensar em Danilo como zagueiro ali, sendo que a gente tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, quem mais? Me ajuda aí. Éder Militão.
Quem foi mais convocado? Tem os Você que poderia tão trazer correndo por fora, Murilo, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Ah, mas o Danilo tá na Copa, gente. Mas eu acho que é muito Porque cedo. ele já tá sendo chamado. Não, ele Mas foi chamado ele uma preenche vez, a cota ele Daniel Não, Alves, ele tá né? sendo chamado. Então, porque- mas você tem eu que não levar acho que um... ele preencha a cota. preenche. Tem Alexandre e Danilo Ele é nessa. reserva do Flamengo. Ah, mas eu acho que ele é um cara importante, velho. Ele é reserva do Flamengo. Ó, mas na aí eu final acho da que você tem Libertadores, que ir ou A gente Danilo tá ou falando Alexandre. de um muito mais jogador- Abel Pereira, A gente então. tá falando de um jogador que foi decisivo em 2 finais de Libertadores e com 14 anos de diferença de uma pra outra. Mas O tudo isso Danilo vale fez pra gol. cota Daniel Alves. O Danilo fez gol na final da Libertadores de Do 2011, no Santos campeão contra o Peñarol. E o Danilo foi decisivo, e não só pelo gol, o Danilo jogou demais. Com 26 nomes, sem Neymar, tá? Que a gente já vai falar de Neymar, Sim. tá? Que teve a festa do Muricy, o Neymar esteve na festa Sim. do Muricy Ramalho, assunto importante que já nós vamos falar sobre Sim. isso.